Faz favor de sentar. Graças a Deus. Nós temos um Deus poderoso e o nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes, né? Graças a Deus. Meus amados irmãos, hoje, você que porventura esteja aqui conosco e que ainda não tenha aceitado a Jesus como seu Senhor, seu Salvador, você também que nos assiste pela internet, talvez também, de igual forma, ainda não tenha entregado o seu coração a Jesus para ser Senhor da sua vida. E nessa tarde, desse dia, o meu desejo é que Deus possa falar com você, que Deus possa despertar o seu coração, despertar o seu entendimento e trazer uma revelação ao seu coração, de maneira tal que você possa comprometer-se com Jesus. O tema que escolhi para compartilhar com os irmãos e com todos em geral, eu escolhi um tema que encontra no capítulo 44 do livro do profeta Isaías, e vou falar sobre uma cegueira espiritual. Então eu gostava de pedir e chamar a sua atenção para que você pudesse prestar bastante atenção à palavra de Deus, porque neste texto que vamos ler e o que vamos falar nesta tarde vai trazer um despertamento para o seu coração, porque existe uma necessidade de uma cura espiritual para muitas pessoas, e existe também a questão da cegueira espiritual. Jesus Cristo disse que o príncipe deste século tem cegado o entendimento das pessoas. E esse texto bíblico fala sobre isso. Vai falar sobre um desvio de comportamento espiritual que tem afastado as pessoas de Deus e tem enganado as pessoas, tem iludido as pessoas e tem feito com que muitas pessoas, gente boa, gente de boa fé, gente de bom coração, pessoas com propósitos sinceros, mas que têm desviado, seguindo princípios que não são da vontade de Deus e nem é a palavra de Deus, e têm sido enredados e até enlaçados por causa dessa cegueira espiritual. Então, Isaías capítulo 44, versículo 9 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Isaías, eu vou ler na tradução na linguagem de hoje, e é mais fácil de compreender. Então diz assim: os que fazem imagens não prestam, e os seus deuses, que eles tanto amam, não valem nada. Os que adoram imagens são tolos e cegos, e por isso serão humilhados. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um Deus. Todos os que a adorem serão humilhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos, nada mais. Que eles se reúnam e se apresentam no tribunal. Ali ficarão apavorados e serão humilhados. O ferreiro pega um pedaço de metal, coloca nas brasas e depois, com toda a força, vai batendo nele com o martelo até formar a imagem. Ele trabalha tanto que não come nem bebe e acaba perdendo as forças. O escultor mede um pedaço de madeira e com um giz desenha nele a figura do ídolo. Depois, com as suas ferramentas, ele faz uma estátua com a forma de um belo ser humano para ser colocada num templo. O escultor vai à floresta para cortar uma árvore, escolhe um cedro, um cipreste ou um carvalho. Ele só corta árvores bem grossas, ou então planta uma e espera até que a chuva a faça crescer. O homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo. Ali ele se esquenta e também assa o pão. A outra parte da madeira é usada para fazer uma imagem, e o homem fica de joelhos e a adora. Assim, metade da madeira serve para fazer um fogo, o homem assa a carne, come e fica satisfeito. Também se esquenta e diz: que fogo bom, já me esquentei bem. Com a outra metade da madeira,
O homem faz uma imagem, isto é, um Deus, depois fica de joelhos e a adora. E faz essa oração: Tu és o meu Deus, salva-me. Essa gente não tem juízo. Eles fecharam os olhos e não podem ver nada. Fecharam também a sua mente e não entendem nada. O homem que faz as imagens não entende nada e não tem a inteligência necessária para dizer a si mesmo: ora, com metade dessa madeira eu fiz um fogo, assei o pão, assei a carne e comi, e com a outra metade eu fiz uma imagem nojenta. Agora aqui estou eu adorando um pedaço de madeira. Adorar uma imagem não adianta nada. É o mesmo que comer cinzas. O homem que adora a imagem não pensa direito, mas vive enganado. Ele não pode se salvar, pois não é capaz de dizer: isso que está na minha mão não é um Deus, coisa nenhuma. Amém. Meus irmãos, a idolatria religiosa. Por que idolatria religiosa? Porque existe outro tipo de idolatria que não é religiosa. A idolatria é um pecado, uma abominação diante de Deus. Mas existe outro tipo de idolatria. Existe a idolatria, a pessoa pode idolatrar alguém ou alguma coisa, e sem ser na questão religiosa. Há pessoas, por exemplo, que os seus ídolos estão no seu coração e não se trata de questão religiosa. Mas a idolatria religiosa é, sem dúvida, a mais repugnante forma de abominação. Pode-se dizer que Satanás, como o mentor e responsável pela cegueira espiritual, tem usado a ignorância humana para promover essa grande afronta ao único e verdadeiro Deus, o Senhor. Satanás, ele é o mentor, ele é o projetista, é ele que promove a idolatria. Porque ele sabe que a idolatria é uma abominação, uma afronta a Deus, e o papel principal de Satanás é afrontar a Deus. Ele foi expulso do céu por causa da sua vaidade, da sua arrogância, da sua soberba, do desejo de poder. Queria tomar o lugar de Deus, e Deus o expulsou do céu. Ele tornou-se no adversário, o inimigo, o diabo, e ele, então, tudo que ele puder fazer para impedir que a humanidade seja salva e afrontar a Deus, ele fará. De tudo que ele puder fazer para afrontar a Deus. E através da idolatria, ele tem aproveitado da cegueira espiritual da humanidade e tem conduzido a humanidade a essa ignorância, tem sido conduzida a este afronto a Deus. As pessoas, e nós podíamos dizer assim, para nós hoje, compreender isso é muito fácil, é muito bom, é simples de compreender, mas ouça, é quase que incompreensível, espiritualmente falando, como uma pessoa pode criar na sua mente, pensar no seu coração de adorar um animal como sendo uma divindade. Existem países que o rato é uma divindade, os animais são divindades, insetos são divindades. E essa forma de pensar é incompreensível espiritualmente falando. A nossa mente não consegue compreender. Como é que alguém pode se deixar levar por essa ignorância espiritual, por essa cegueira espiritual? Somente compreendendo que o autor da cegueira espiritual é Satanás. É ele que promove essa cegueira, levando as pessoas a viverem uma vida afastada de Deus. No Salmo 115, no versículo 4 a 8, nós encontramos mais uma referência a respeito da questão da idolatria. O salmista diz: os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. Os deuses das nações, do povo que não conhece a Deus verdadeiro, o Deus criador do céu e da terra, são obras feitas pela mão dos homens. Eles têm boca, diz o versículo 5, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram.
têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam, e da garganta deles não sai nenhum som. E depois o versículo 8 diz que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. É uma loucura espiritual, é uma cegueira espiritual. Durante esses recentes dias, semana passada, nós tivemos, principalmente aqui em Portugal, nós tivemos uma correria, uma loucura com a força da idolatria predominando neste país, levando muitas pessoas a desviar a sua atenção, sendo enganados, iludidos com uma idolatria que favorecia, que traz favorecimento a alguma coisa, movido pelo inimigo das nossas almas. Tem feito tantas pessoas de bem, pessoas com boa intenção, pessoas de fé, pessoas com o coração às vezes até quebrantado, buscando, sendo iludido, enganado, porque por detrás dessas artimanhas espirituais, essa cegueira espiritual que é lançada, está o inimigo de Deus, o arqui-inimigo de Deus, o nosso adversário, Satanás, dominando as mentes e levando as pessoas a afastarem do Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. Através da religião, uma religião que professa conhecer a Deus e nega-o através das suas obras. Uma religião que professa pertencer a Deus, negando e agindo de forma contrária à vontade de Deus. Por detrás de muitas dessas religiões e dessas tradições religiosas está o interesse financeiro, o interesse que foi instalado como uma grande fonte de lucro e que não se pode combater, porque até mesmo dentro dessas próprias religiões tem lá as pessoas, vozes que se levantam contra, que se levantam defendendo que não devia ser assim, mas existem poderes e interesses instalados que não teria como reverter a situação. Somente pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, alguns serão resgatados de lá, como se tivesse resgatado pelo fogo, pela salvação em Cristo Jesus. Quando o evangelho é pregado, a verdade de Deus é anunciada, algumas pessoas ouvem essa verdade e aceitam Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida e são salvas, são libertas. E eu, quando estava a escrever e a pensar nessa mensagem, eu lembrei de um texto e fui buscá-lo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 24 a 27. Há uma passagem que Paulo, quando ele chegou na cidade de Atenas, ele vai falar sobre, ele vai para lá, vai pregar a palavra de Deus, e depois ele vai para Éfeso, melhor dizendo, e quando ele está lá, ele começa a pregar a palavra de Deus, e muitas pessoas que estavam presas na idolatria, pessoas que estavam adorando diversos deuses criados pela mão dos homens, imagem de escultura, Deus à semelhança de répteis, a semelhança de aves, a semelhança de quadrúpedes, a semelhança de homens, vários tipos de criaturas criados pela mão do homem, que eram tidos como divindades, e eles adoravam essas imagens, esses ídolos, esses falsos deuses. Então Paulo, ao pregar o evangelho, muitas pessoas, ao serem confrontadas com a verdade da palavra de Deus, se convertiam ao único Deus verdadeiro, Senhor e Criador dos céus e da terra. Ele então era anunciado a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, e muitas pessoas se convertiam. Então, naquele tempo, houve uma grande perseguição aos apóstolos por causa da pregação do Evangelho, porque muitas pessoas, ao ouvir a palavra de Deus, então se convertiam ao Senhor. E diz a palavra de Deus que um homem, versículo 24 do capítulo 19, diz que um ourives chamado Demétrio, ele fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana, e o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele.